Olá, esse é o PodUni. O PodUni é um projeto da UniAtitude, onde nós vamos conversar, bater um papo bem descontraído com pessoas que são autoridades nos nossos valores, os valores que nós apresentamos em nossos cursos, em nossa caminhada diária na educação e na teologia. Eu vou me apresentar. Eu sou a Gisele Caseta, sou a diretora da UniAtitude e diretora educacional do Seminário Teológico Querigma. Para começar esse projeto tão especial, nós temos hoje uma convidada que vai falar de um tema de grande relevância. A nossa convidada é a pastora Camila Miguel, essa mulher que é uma referência na teologia e ela está à frente de um projeto incrível que é o Instituto Assistencial Atitude. Muito bem-vinda, Camila, no nosso Muito primeiro obrigada. Unipod. Estou Nossa, muito feliz. que honra. Tô emocionada. A gente estava emocionada ali atrás, né, conversando, porque eu admiro muito a Uniatitude, é um trabalho muito sério, muito bíblico, e nos tempos atuais, como é importante ter um lugar seguro como a Uniatitude para a gente aprender, mergulhar na teologia. Eu sou suspeita porque eu dou aula aqui também no seminário, né? Eu amo essa casa e tá aqui é uma honra. Admiro demais você, seu trabalho e tudo que vocês têm construído para ser fiel às escrituras, porque eu acho que é o que vocês mais lutam, pela fidelidade e compromisso com as escrituras. E com isso, nós escolhemos, Camila, para a gente começar esse projeto, um tema que nós sempre falamos muito, que é a mulher estudando teologia. Mas hoje, na frente desse seminário, na frente da Unatitude, o que eu percebo, Camila, que as mulheres elas estão ganhando um espaço muito grande no pastoreio de igreja, elas estão tendo uma relevância muito grande. Porém, isso não está refletido no número de matrículas. Eu não vejo tantas mulheres sentadas num banco de um curso de teologia, um seminário teológico. Então, eu queria bater um papo com você para a gente trazer essas reflexões. Você que é uma teóloga, por que as mulheres não estão fazendo seminários teológicos? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que tem muito a ver, primeiro, com o que se busca num seminário teológico, né? A gente tem uma ideia de que fazer teologia é para você ser um pastor, você ocupar cargos eclesiásticos ou acadêmicos, ser um professor, um mestre de teologia. Então eu vejo que as mulheres às vezes olham e falam assim, isso não é para mim. Eu não me encaixo em nenhum desses perfis, ou então se sentem cobradas, eu tenho que ser pastora, eu tenho que ser isso. Não, você tem que cumprir o chamado de Deus para sua vida, mas isso não te tira da responsabilidade de um estudo sério da teologia, porque o estudo da teologia é para todos nós, independente de função. Nós não estudamos teologia para ocupar funções. Nós estudamos teologia para aprender de Cristo, ter o nosso caráter alterado e tem mais a ver com ser do que o fazer, ser a mulher que Deus nos chamou para ser. Então a gente associa o estudo da teologia ao fazer, às nossas atividades. Mas o estudo de teologia está muito mais associado a quem nós somos. Eu, por exemplo, quando eu fui para o seminário, agora que eu estou lembrando disso, eu não tinha a menor pretensão, desejo de nada de ocupar função pastoral. Inclusive, eu tinha até um pouco preconceito com mulher pastora. Eu não queria e tal. Mas eu fui fazer o seminário porque eu queria conhecer as escrituras de uma maneira com muita responsabilidade. Eu queria realmente aproveitar tudo que a palavra de Deus teria para mim de forma integral. E que às vezes eu, no meu estudo sozinha, no meu devocional, eu não ia alcançar. Eu precisava que alguém me ajudasse, tudo com todas as disciplinas que a teologia traz. E eu fui buscar isso, eu fui buscar só isso. 11 anos depois, as coisas começaram a acontecer na minha vida e tal. E aí acabei me tornando pastora, mas não foi o objetivo de eu estudar teologia. Então eu entendo assim, o estudo da teologia também te coloca muito disponível para Deus, para Ele fazer o que Ele quiser na sua vida. Na verdade, toda a aula inicial aqui na Unatitude, no Seminário Querigma, eu sempre falo a mesma frase para os nossos alunos. O seminário é um curso
muito diferente de qualquer outro curso, né? Sou professora há muitos anos de ensino superior e eu vejo os alunos entrar muito empolgados na faculdade, super empolgados. Mas ao passar do tempo, eles vão desistindo, eles vão perdendo essa empolgação. E o que eu vejo no seminário é que os alunos chegam assim um pouco receosos. O que eu vou ser? Eu vou ser pastor? Eu vou ser pregador? Eu vou ser o quê? Mas durante o percurso, a caminhada acadêmica no seminário, o seminário transforma o coração das pessoas. Porque você dedica um tempo da sua vida, você sai da rotina do dia a dia, você senta e você vai examinar as escrituras sobre um ponto de vista que muitas das vezes ninguém te explicou. A gente estava conversando aqui, né, Camila, que assim, a gente tem algumas disciplinas no seminário que é comum em todos os seminários, hermenêutica é uma dessas disciplinas, aonde ela nos ensina com técnicas a entender melhor o texto que a gente está lendo, o contexto. E isso não precisa ser só para homem nem só para mulher. É para todo mundo. E uma coisa que eu queria que você falasse aqui com os nossos amigos, que a gente estava conversando nos bastidores, estudar a teologia nos tempos atuais também protege a gente de tanta informação fake, de tanta falácia, de tantas coisas que a gente ouve e diz, isso está na Bíblia, e não está na Bíblia, né? Queria que você falasse um pouquinho. Isso é super importante, porque vem sendo pregado um falso evangelho. E aí a gente teria que ter um outro podcast só para falar tema, o falso e o verdadeiro evangelho. Ó, fica a dica aí para os próximos projetos. Porque vem se pregando um falso evangelho. E isso é muito perigoso quando eu não tenho conhecimento. Porque quando eu não tenho conhecimento das escrituras, o que o outro fala, para mim, vira verdade. E eu aceito aquilo. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem. No meu dia a dia, eu não uso Bíblia de estudo, tá? Eu uso a Bíblia. No meu devocional é só a Bíblia, sem Bíblia de estudo, aquelas notas de rodapé, nada. Porque as pessoas aprenderam a ler aquelas notas de rodapé como se fossem parte da Bíblia. E aquelas são interpretações. Exatamente. Não são a Bíblia o que está escrito ali. Eu tive uma discípula que ela me mandou uma foto de um texto que ela leu na Bíblia e a nota de rodapé, e sublinhou a nota de rodapé e falou, Deus falou isso comigo. Só que a nota não tinha nada a ver com o texto, contexto, a parte histórica. Eu que já conhecia o texto, falava, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A nota estava falando o contrário do que o texto dizia. Aí eu falei, cuidado para você ler comentário bíblico como se fosse a Bíblia. Comentário bíblico não é a Bíblia. Exatamente. É apenas comentário. Então tem que ter cuidado. Quer ver um exemplo? A gente é levado por canções, né? Tem uma canção aí bem famosa. Não sei se você... se eu vou trazer polêmica aqui. Mas tem uma canção bem famosa, que a igreja será arrebatada num piscar de olhos, não sei o quê. E isso faz uma menção ao arrebatamento secreto. Que não é bíblico. Essa doutrina de arrebatamento secreto, que a gente vê deixados para trás, não sei o quê, ela surgiu em 1800 e pouco, ou seja, muitos anos depois dos discípulos, ela surge de uma visão que uma moça teve dentro de uma reunião. Ela teve uma visão de que os crentes iam ser arrebatados, um seria levado e tal. Ela teve essa visão. Ela contou isso para o pastor contou isso para um teólogo, fizeram a Bíblia de Estudos Scofield, que era a principal Bíblia de Estudos do mundo na época. Todo mundo estudou, lendo na nota de rodapé, que haveria um arrebatamento secreto, sendo que a volta de Jesus, ele diz que todo olho verá, e que a igreja ia sair, e depois a igreja ia... Não está na Bíblia o arrebatamento secreto. Não está na Bíblia, que vai todo mundo desaparecer, ninguém vai saber o que aconteceu. Isso não está na Bíblia. Aí, desse comentário bíblico, surgiram filmes, doutrinas, e não existe base bíblica para arrebatamento secreto. Quando a Bíblia fala de arrebatamento, a Bíblia fala da volta de Jesus, Jesus vindo sobre as nuvens, a gente sendo arrebatado nas nuvens, mas todo olho verá a volta de Jesus. Ali a gente recebe um corpo incorruptível nas nuvens e desce com ele para ir se cumprir as outras coisas, porque aí vai guerrear contra o anticristo e tudo mais.
E eu Aí nem tem vou que entrar estudar na parte, tem que estudar teologia para entender. escatologia, para a gente entender sobre o final do mundo, sobre o arrebatamento. Outra coisa que eu acho bem interessante, que as mulheres em geral, né, elas chegam aqui e falam, ai, mas eu acho muito difícil, acho que tem uns nomes muito complicados, isso não é para mim. Mas quando nós estamos, principalmente as mulheres, elas são muito ensinadas dentro do cristianismo, nas igrejas, a ser uma mulher virtuosa. E aí a gente tem o famoso provérbio 31, que descreve uma mulher que, olha, ela é muito mais que uma mulher maravilha, né? Se a gente entrar para fazer uma comparação. Mas quando eu recebo mulheres no meu gabinete para orientar ou para falar sobre o seminário, eu sempre uso esse exemplo. Você não quer ser essa mulher virtuosa? Ah, eu gostaria, mas eu nunca vou ser. Então, estudar teologia também faz com que você consiga desenvolver todas essas virtudes. E você vai se tornar uma mulher mais sábia, porque a palavra de Deus diz que uma mulher sábia, ela salva a sua casa. Né? E, de fato, a gente precisa entender o que quer dizer salvar a sua casa. E isso você não vai compreender pegando o evangelho fast food, numa pregação cortada na internet, ou uma Bíblia de estudo, ou também, Camila, uma outra coisa, são os devocionais que viraram febre. Uhum. Extraem da Bíblia, colocam uma mensagem, mas as pessoas não vão na Bíblia. Para ver se o texto até existe. Exatamente. E às vezes o texto está até errado. E aí, quando as mulheres, ou os homens também, todos chegam no seminário, a gente sempre fala, vamos para a Bíblia de papel, sem ser comentada, para a gente começar a entender melhor. Então, eu queria te perguntar, qual seria a sua dica para uma mulher se tornar uma mulher virtuosa, que é tão cobiçada, junto com a teologia? O que a teologia poderia contribuir para essa mulher? John Piper tem uma frase que ele diz assim, uma teologia fraca gera mulheres fracas. Então, a força de que a gente é de verdade está numa teologia verdadeira. A mulher de Provérbios 31, ela é apenas fruto de uma mulher que conhece Deus, que conhece quem Deus é. E o conhecimento de Deus está na palavra de Deus. A gente ouvir pregações é super edificante, né? Ouvir estudos é super edificante, mas nada pode substituir o estudo da palavra de Deus. Então eu vejo que a gente quer muito resultado. Mas a gente não quer plantar, a gente só quer colher. A mulher de Provérbios 31, se eu for gerar essa mulher sem o estudo da Bíblia, eu estou gerando uma farsa. Porque ela é resultado de um fruto que só o Espírito Santo promove na vida de uma pessoa. Eu vejo que a gente tem não vou dizer que é um erro, mas a gente tem exagerado no ensino por gêneros. Então, assim, eu vou ensinar os homens a serem homens, 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 mulheres a serem mulheres, 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 e aí eu esqueço de ensinar homens e mulheres a serem homens e mulheres de Deus. Eu esqueço de ensinar homens e mulheres a conhecerem a Bíblia. Eu ensino tudo sobre como ser homem, eu ensino tudo sobre como ser mulher, e eu não ensino nada para nenhum dos dois gêneros sobre o que a Bíblia diz como seres humanos, o que Deus tem para eles, quais são as doutrinas que a gente precisa entender para continuar vivendo e termos no nosso caráter o fruto, colhermos no nosso caráter o toque do caráter de Cristo. A gente fica muito preocupado, às vezes, no gênero, mas a Bíblia é muito mais do que gênero. Nossa. A Bíblia é para a gente realmente se parecer à imagem. Deus falou, né, quando criou o homem e a mulher, que fez a gente a imagem e semelhança dele. Ele não fez um mais parecido com ele e outro menos. É verdade, é verdade. Ambos somos a imagem. Como vamos ser a imagem? Conhecendo. E o conhecimento, a Bíblia mesmo diz, liberta, né? O povo perece, a Bíblia diz, por falta de conhecimento. Eu vejo muitas mulheres aprisionadas em cadeias por pura falta de conhecimento. Não, mas a Bíblia diz isso. Diz mesmo? Você estudou isso? Qual é o texto? Vai lá, vê o que a Bíblia realmente diz. São prisões, porque ouvimos falar, mas nunca de fato estudamos e conhecemos. E às vezes você está fazendo sacrifícios que Deus nunca te pediu para fazer,
por pura falta de conhecimento do verdadeiro evangelho. Camila, fala para mim um pouquinho de quais são as grandes teólogas, ou uma que você gosta muito, traz alguma coisa que arde no coração, no seu coração. Eu comecei a estudar a história das mulheres do cristianismo, eu fiz até uma série com a pastora Camila Freitas e tal, porque me intrigou o quanto nós temos mulheres na história muito importantes e o quanto isso era pouco falado. Isso ficou na minha... Isso começou até numa conferência da Uniatitude. Sim. Lembra? Lembro. Que eu falei, gente, mas verdade. Vou abrir até um parênteses para contar para eles que quando a gente estava montando a conferência, era Paixão pelas Escrituras. E nós estávamos montando. E me incomodou estar no comitê e eu queria trazer uma mulher. E a gente queria... Aí comecei a falar com a Camila, vamos trazer uma teóloga, vamos fazer uma mulher tal. E aí a gente começou a ter um pouco de dificuldade de achar uma mulher para entrar numa exposição que falava muito de teologia, né? Que era o estudo da teologia da palavra. E foi quando a gente começou a estudar sobre isso, falar sobre isso, mulheres na teologia, sim. A gente lançou até um movimento na época, né? Dessa paixão pelas escrituras. E realmente me acendeu. E tem uma delas, que é a Árgula von Grumbach, que ela na época da Reforma Protestante, ela foi muito importante. Ela escreveu livretos na época, né? Que viraram, vamos dizer, best-sellers. Muitas pessoas começaram a ler esses livros, ela defendia os reformadores, era muito forte. E tem uma frase dela que a convicção dela, ela era conhecida como a Bíblia ambulante. Ela escreveu mais de 80 mil textos numa carta defendendo o protestantismo, porque um professor foi excluído de uma universidade porque ele era protestante, estava defendendo o protestantismo, e ela foi defender ele lá com o reitor e tal. Ela citou 80 mil textos bíblicos. Ela era incrível. E ela fala assim, presta atenção. Eu não construo a minha opinião sobre a opinião de Lutero ou de qualquer outra pessoa, mas sobre a verdadeira rocha que é Jesus Cristo. Geralmente me chamam de luterana, mas eu não sou. Eu sou batizada em nome de Cristo, em quem eu confesso. Eu não confesso Lutero, eu confesso o que Lutero confessa. Cristo. Às vezes, lindo, né? Uau! Às vezes a gente, por não estudar teologia, às vezes a gente está pautando a nossa opinião na opinião de teólogos. Às vezes a gente está pautando a nossa opinião na opinião de pastores famosos, de pregadores do YouTube. Mas a nossa opinião precisa estar pautada na rocha que é Cristo. E só com o conhecimento de Cristo é que a gente vai conseguir, mesmo em meio a tantas vozes, discernir qual é a voz do meu Senhor nisso tudo. O que realmente ele diz. Então, essa garra dela foi uma coisa muito marcante. Outra mulher que eu também lembrei agora, que eu sou fã, foi a Elizabeth Elliot. Sim. Gente, ela é um negócio, assim, chocante, assim, os livros dela. Qualquer livro que você tiver, Elizabeth Elliot, você compra, porque é chocante. O marido dela, né, para quem não conhece a história, foi ser missionário numa tribo onde era muito fechada, era uma tribo selvagem, então ninguém tinha ido lá e ele foi chamado com outros amigos para estar lá. Quando ele fez amizade com alguns daquela tribo, mas essas pessoas traíram ele, mataram ele e os amigos, foi assim um caso terrível. E ela ficou junto com a filhinha dela, que ficou órfã, ela viúva. O mundo parou quando soube desse caso, foi uma atrocidade, eles foram duramente assassinados. E passados anos, Deus chama ela para voltar para essa tribo. Isso é muito impressionante, né? Ela volta para essa tribo com a filha, e todo mundo, você é louca, como é que você vai fazer isso, não sei o quê. Ela volta, vai para uma tribo próxima, conquista o coração deles, começa a conquistar o coração deles, evangelizá-los. Os anos passam e a filha dela foi batizada pelo principal assassino do marido, que tinha se tornado um pastor. Então, assim, eu fico arrepiada a história dela de falar de uma emocionante. mulher dessa, sabe? Mas é uma mulher que teve paixão pelas escrituras, uma mulher que dedicou a sua vida ao estudo da teologia.
que tem livros assim que são clássicos, que precisam ser lidos até hoje. Então, essa mulher tem uma frase, vou até falar uma frase dela, que eu amo, porque fala assim, ó, olha o que ela diz. O fato de eu ser mulher não me torna um tipo diferente de cristão, mas o fato de eu ser cristã me torna um tipo diferente de mulher. Oh, uau! Você vê o que a teologia pode fazer? Transformar uma mulher edificada, né? E nesses dias atuais que muitas mulheres se perdem, né? Estão se perdendo, perdendo valores, perdendo dignidade, muitas das vezes, em função do que é moda, do que o Instagram fala, as redes sociais falam. Você é, conseguir ter o olhar nas escrituras, ele faz toda a diferença na vida das mulheres, né? Porque a gente está aqui sempre falando de homens e mulheres, você falou muito bem dos gêneros, né? Todos os gêneros, essa questão homem e mulher, todo mundo precisa ter conhecimento da palavra. Mas a gente sabe que por muito tempo as mulheres também foram impedidas de ler, Tiveram né? seus direitos violados. Tiveram seus direitos violados. E muitas das vezes, no tempo que as mulheres não conseguiam ler, elas ouviam a palavra. E isso não é uma coisa que tá remota, não, né? Porque nós sabemos, né, Camila, que tem muitas regiões que a palavra ela é transmitida por oralidade, né? E a gente precisa, sim, incentivar as nossas meninas, Desde pequena, desde né? pequena, Amar a Bíblia. amar, a gostar de estudar teologia, porque o que me preocupa é como a teologia rasa vem ganhando espaço junto com um modismo. Porque agora, né, Camila, você deve ouvir mais do que eu, pastor é moda. Virou Nossa! moda. Ser pastora virou moda. É uma coisa fácil. Todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer ser pastor, mas você mesmo falou que você fez o seminário só 11 anos depois que o pastoreio chegou na sua vida. E eu acompanho já há uns 5 anos a vida da Camila e eu vejo esse pastoreio crescendo, mas primeiro essa mulher foi despertada por amor às pessoas. E o evangelho causa esse despertar, é o amor. Porque o evangelho, né, o Novo Testamento, né, é por amor. Mas você falou uma coisa muito forte agora. Ser despertada por amor. Hoje em dia, a gente... É tudo muito estratégico. A gente tem estratégia. Ser pastor virou quase um plano de carreira. Né? Você tem estratégia para tudo. Aí eu vou fazer isso, porque aí eu vou conquistar isso, vou ser aquilo, vou no lugar tal. Não é isso. Cadê o amor? Você está sendo movido por amor ou para alcançar posições, para interesses próprios? O evangelho não te chama para interesses próprios, te chama por amor. Então, acho que falta também... Por isso que a gente tem uma crise de vocação muito grande do nosso tempo. As pessoas confundem vocação com propósito, com missão, com carreira. Vocação, chamado, hoje em dia você... É quase um silêncio quando você fala em chamado. Às vezes a gente não tem sucesso lá fora, né, nas nossas profissões, e aí quer se satisfazer profissionalmente, ocupando posições que não são posições de governo somente, mas são posições de serviço. E eu quero me satisfazer com lugares, com status, com pastor. Agora é famoso ser pastor, é coisa de fama. Antigamente era vergonhoso. A pessoa era criticado, era bitolado, era não sei o quê. Agora todo mundo quer porque acha que vai ter. E aí foge da essência do que é ser pastor. Ser pastor é ser um lavador de pés, é colocar os interesses do outro acima dos seus interesses. Esse ano foi um ano muito difícil para mim. Eu perdi meu pai em fevereiro, perdi uma tia muito próxima agora em setembro. Então, em 6 meses, assim, eu perdi 2 pessoas muito importantes na minha vida. E na semana que eu tinha perdido essa minha tia, semana seguinte, mais ou menos, eu estava muito traumatizada com o hospital, muito traumatizada com tudo, o processo que eu tinha vivido. E nessa semana uma pessoa me ligou e falou, pastora, eu tenho uma pessoa que está no hospital, em estado terminal, e ela não conhece Jesus. Você pode ir lá orar por ela? E eu tive que colocar minha dor, meu trauma no bolso, respirar fundo e falar, caramba,
Foi para isso que Deus me chamou. Não tinha ninguém me filmando, não tinha Rede social. visualizações. Era eu, as pessoas que me chamaram e a pessoa que estava em estado terminal e a minha dor, porque eu me tremia toda para entrar no hospital, porque eu estava muito ferida ainda por tudo que tinha acontecido. Mas o pastoreio, a vocação, está em você colocar no bolso a sua dor, enxugar as suas lágrimas e colocar o interesse do outro acima do seu próprio interesse. Será que isso é glamouroso? Será que todos querem realmente esse ofício para si, abrir mão de um dia de sol para estar na praia, para estar pregando, para estar visitando no hospital? Então, assim, a gente precisa entender que chamado de Deus envolve muitas renúncias. E precisa sair, em nome de Jesus, desse falso evangelho onde é tudo muito glamuroso, tudo muito triunfalista, tudo muito fora da realidade daquilo que é o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho diz que o que perde é o que ganha. Mas a gente só quer ganhar. É verdade. Que evangelho é esse que a gente está vivendo? Então, assim, é o evangelho que fala, aquele que quer me seguir, coloca a tua cruz, pega a sua cruz e siga-me. Que cruz? Que cruz? Cruz fala de morte. Temos morrido? Ou a gente não sabe ouvir um não? A gente sabe ouvir um não. Então, assim, será que a gente realmente tem conhecido, tem se alimentado, tem vivido do verdadeiro evangelho? Né? Jesus fala que a gente tem que se alimentar dele para viver dele. Onde a gente tem se alimentado? Jesus diz que ele é a água viva, que quem bebe dele não tem mais sede. Se eu ainda estou com muita sede de outras coisas, é porque eu não fui na fonte certa e não bebi dele. Eu estou bebendo de outras fontes. Isso toca muito, né? A gente, quando vê o dia a dia do pastor, eu fiquei muito tocada quando eu vim trabalhar com os pastores e um pastor falou: pastor, não desliga celular. Pastor tem que. Ele tem um chamado que ele deixa a dor dele para cuidar da dor do outro. E foi o que você fez, né? Eu, quando resolvi estudar teologia, porque eu digo que eu fui arrebatada por Jesus, né? Eu sempre dizia que eu posso frequentar qualquer religião, menos cristã, que eles eram muito chatos. Né? Olha a boca falou. Olha onde ela está. Olha onde eu estou. E Deus realmente fez uma metanoia, mudou toda a minha cabeça, muito rápido. Eu fui desafiada para ler a Bíblia, porque eu não conhecia nada da Bíblia. E o pastor muito sagaz falou assim: olha, você entende muitas coisas, mas você não pode trabalhar aqui. Eu ia fazer um projeto educacional porque você não conhece a Bíblia. E aí eu falei, tá bom, me dá essa Bíblia. E eu li, né, gente? Eu não estudei a Bíblia um mês, mas um mês depois eu já tinha lido a Bíblia toda. E eu fui entender, não, agora eu já posso fazer. Só que com o passar do tempo, Jesus foi me transformando tanto, e eu queria tanto falar de Jesus para as outras pessoas. E aí, quando eu comecei a falar, eu era muito taxada, e eu não tinha, assim, firmeza para explicar para eles tudo o que tinha acontecido comigo, como a minha vida mudou, como eu fui liberta, como eu entendi, né, a vida de Cristo. E aí eu fiquei muito triste, porque eu já tinha lido, afinal de contas, eu já tinha lido a Bíblia, não era para ler, porque eu achei a Bíblia um livro incrível de história, adorei a história, mas eu não tinha estudado, eu não tinha parado, lido, buscado entender. E para poder convencer os meus amigos que ficaram em outras vibes, né, vamos dizer assim, eu fui estudar teologia. Eu fui estudar profundamente, porque eu queria ter resposta para dar para eles, mas com firmeza, não ficar em cima do muro. Então, hoje, quando a gente está falando que as mulheres precisam estudar teologia, é exatamente para isso, porque a gente precisa salvar as pessoas. É verdade. Né? A gente está sentindo no ar a volta de Jesus. E tantas pessoas que a gente ama não foi salvo. Não. E quando a gente olha para a nossa própria família,
Pois é. Gente, a gente fica incomodado, mas se você não tem argumento, se você não conhece a palavra, Não conhece o verdadeiro se evangelho. você não Aí conhece você o tá pregando um verdadeiro. falso evangelho. Eu sei que muitas das vezes, Camila, uma questão para a gente falar aqui, as pessoas falam assim: não, mas você não precisa conhecer a palavra porque o Espírito Santo vai falar por você. Isso também é uma coisa que muitas pessoas falam. Mas aí na palavra diz, como ouvirão se não há quem pregue? E Olha aí? E aí a gente também tem um que é muito, assim, norteia muito os meus trabalhos na Unatitude, é que o povo perece por falta de conhecimento. E qual é esse conhecimento? É o conhecimento da palavra. Porque a palavra modifica tudo, né? Então, essa questão de que não, você não precisa estudar a Bíblia porque o Espírito Santo fala por você, também não é assim. É uma distorção que a gente Falta de conhecimento. aprende na teologia. Isso é uma distorção das palavras, Sim, né? sim. Eu vou encaixar isso aqui em outro contexto Que e é vou usar. muito feito, né? A gente adapta alguns textos à nossa necessidade. Quando, na verdade, a gente tinha que adaptar a nossa necessidade aos textos. Exatamente. Né? O que você falaria para essa nova geração que está em busca, quer fazer um seminário, quer estudar teologia, em qualquer lugar? O que você falaria para as novas mulheres e Sim. também para as mulheres que sempre pensaram e achavam que isso não é para mim? Eu queria muito, sabe o que é um sonho que eu tenho? Que daqui a uns 10 anos a gente tivesse, assim, um mar de mulheres com conhecimento profundo da palavra, mulheres referências na teologia nas suas casas, nos seus trabalhos, no seu dia a dia, mulheres que, numa conversa, num ponto de ônibus, consiga levar a conversa num nível de profundidade sobre a cruz tão grande que as pessoas se convertam ali no ponto de ônibus, mulheres que sejam tão cheias da palavra e do verdadeiro evangelho, que onde o Senhor plantá-las, elas vão frutificar. Mas para isso precisa de uma renúncia. Para isso precisa de um estudo, para isso precisa de horas, para isso precisa de uma coisa chamada prioridade. Então, assim, o que eu diria para você, homens e mulheres, né, que estão nos assistindo? Principalmente mulheres, tá? Vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu realmente queria que as mulheres se levantassem e homens levantem as suas esposas, sabe? Para vocês juntos terem uma experiência profunda com Deus num seminário. Gente, nossa, que oportunidade, a família toda estudando junto num seminário, é uma revolução da casa, né? Então, assim, o que eu queria dizer? Primeiro, leva a sério a decisão, faça um voto com Deus, porque eu vejo muito as pessoas chegarem, fazerem o primeiro semestre e daqui a pouco optarem por outras coisas, né, pelo caminho. Então, assim, vão ter muitas propostas, vão vir muitos amores, vão vir muitas coisas para você se apaixonar nesse caminho, mas permaneça no voto que você fez do conhecimento profundo das Escrituras. Mesmo que surjam muitas propostas no caminho, renuncie. A sua nova vida vai te custar a sua vida antiga. Então, abra mão de tudo que você foi até hoje. E uma outra dica, eu vou dar uma dica de um professor do meu seminário, que ele me deu e eu levo isso para minha vida. Leia as Escrituras como se você não conhecesse nada delas. Nada. Leia João 3,16 como se você nunca tivesse ouvido falar sobre isso. Porque aí você vai encontrar as maiores riquezas quando você tiver o coração com humildade de querer aprender a Escritura como ela realmente é e não como você acha que ela é. Então, renuncie, faça um voto e tenha o coração humilde que as riquezas do Evangelho estão ali prontas para serem invadidas aí pelo teu coração cheio da graça de Deus. Gente, olha, acho que a gente poderia ficar aqui falando sobre esse tema muitas e muitas vezes, mas o que eu quero deixar aqui é que, de fato, nós defendemos a bandeira de que, sim, as mulheres em seminários teológicos, estudando mais profundamente a base de tudo, aonde sai a verdadeira transformação, que é a palavra do Senhor. Você quer deixar um comentário final para todo mundo que está nos ouvindo, que sentiu um pouquinho, né, dessa nossa emoção? A gente tem até uma emoção para falar, né? Verdade. Porque somos poucas, né? A gente começa a falar de teologia, acaba que somos poucas, mas eu também tenho esse sonho, eu tenho um sonho. Desde aquela conferência,
o nosso seminário aqui, que a gente coordena, ele já aumentou o número de mulheres fazendo, mas ainda são muito poucas. São poucas. E recentemente a gente começou a receber as jovens. Olha, Sabe? Então a que gente já tem gente incrível. de 17, 18 Ai, anos, que lindo. que eu tô até bem olhando assim, que tem até, eu falo que é criança, mas 16 já querendo fazer o seminário. Benção. Então, o que a gente quer deixar esse recado para elas? Que é possível, que nós fizemos. Sim. Fácil não é, como nada na vida é fácil, mas o seminário, de verdade, ele transforma vidas, não transforma? E a teologia é para todos. Para todos. Pra Então, todos. deixa seu recado final para essas mulheres, também para todo mundo, né? Mas especificamente que a gente está falando com essas mulheres que acham que é difícil, que não vai dar, que já passei o tempo, eu não sei o que eu vou fazer com não é isso. mais para mim. Eu estou muito velho, eu estou muito nova, e já passou meu tempo. Quando eu estava começando o meu processo de conversão, eu tinha o maior medo de morrer e chegar para Deus e falar: "Ai, Deus, eu li tantos livros", que eu sempre amei ler, né? Eu li tantos livros, mas o que o Senhor escreveu, esse eu não li. Eu falava: "Meu Deus, eu não posso passar essa vergonha de chegar diante de Deus e falar: caramba, eu não conheci o que o Senhor escreveu, eu não conheci". Então, eu queria dizer para você que quando eu entrei para o seminário, eu entrei meio assim. Eu preciso, quando eu morrer, chegar para Deus e falar que eu conheci tudo que Ele escreveu. Esse era o meu principal objetivo, conhecer a Deus. Então, você não precisa se preocupar com os resultados que o seminário vai gerar na sua vida profissional. Não é sobre isso. É sobre o conhecer a Deus. Dê esse passo. Faça, eu não sei quando que vai abrir a inscrição, depois vocês vão. Mas assim que abrir a inscrição no Seminário Querigma, eu queria te convidar a estar conosco aqui, porque você vai ter um conhecimento profundo de Deus. Aqui a gente chora junto, a gente tem experiências com Deus juntos. E eu tenho certeza que o que Deus vai fazer no teu coração são coisas muito surpreendentes que hoje você não consegue ter dimensão do que vai acontecer. Estou falando por experiência própria. Mas vem apenas com o objetivo: conhecer e fazer o nome dele conhecido. Onde Deus vai te levar com isso, esteja seguro que Ele já sabe. E perigoso é não ir quando Deus manda ir. Isso é que é perigoso. Muito obrigado, Camila, por esse tempo que você passou aqui conosco. É um assunto que a gente gosta muito. Carreira não, de chamado das mulheres, né? Carreira não, chamado Carreira das não, mulheres, chamado. né? Chamados das mulheres para a igreja, para Sim. sua própria casa. Estou Isso. muito feliz desse primeiro projeto ter sido que feito lindo, com você. lindo. Estou muito grata, muito obrigada mesmo. Obrigada, Gisele. Obrigada a todo mundo, a equipe aí que está aqui coordenando, por essa oportunidade, esse espaço e tão importante, né, de dar voz às mulheres para falarem sobre teologia, porque teologia é coisa de mulher, sim, também. Né? Ok. Muito obrigada e que Deus continue usando vocês como essa voz profética sobre a nossa nação, de sempre nos lembrar o compromisso que a gente tem que ter com as Escrituras. E vocês não podem perder. Já já temos mais novidades, outros projetos e outros convidados do Unipod. Não. Pod Uni, errei o nome! É Pod Uni?